Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 17 de junho. E antes de eu começar a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo do vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Eu preciso fazer uma revisão bem rápida aqui de sexta-feira, já que eu não tinha feito, então vamos falar aqui do dólar e do índice sexta-feira, dia 14, eu acho. E logo depois eu começo a falar do estudo para a semana. Então vamos começar aqui em relação ao dólar. Então, falando aqui em relação ao dólar sexta-feira, infelizmente Renko eu não vou conseguir puxar porque o arquivo venceu, depois o Dudu atualiza, mas eu não cheguei a fazer aqui a operação em relação ao dólar não, no Renko. E aí falando no gráfico de candle, aqui a análise técnica, o que nós tínhamos? Nós tínhamos aqui uma situação macro que estava em canal de alta, que é SLT aqui e SLT aqui. E aí na quinta-feira fechou bem próximo nessa região. Então, fechou bem próximo da região da LT, e aí nós tivemos um gapzinho na sexta-feira, um gap de alta bem simples aqui, ainda numa região, uma estrutura que estava meio sem tendência de quinta-feira, as médias sem tendência também, importante ressaltar, primeiro candle foi de força vendedora, já fechou gap, já praticamente testou a LT, região importante, e fez um pullback. Esse pullback aqui, infelizmente, é um pullback até ruim de se fazer. Um movimento poderia respeitar esse outro canal que estava caindo aqui. Acabou respeitando justamente esse canal. E nós tínhamos aqui uma região muito importante, que eu tinha marcado esse caixote de cor fúcsia, né? Que era essa região desse suporte aqui importante. E aí respeitou o preço, voltou forte, com as médias aqui praticamente sem tendência. Assim, aí pelo menos o movimento voltou todo. Eu não vi setup talvez de reversão. E aí voltou, as médias estavam sem tendência, então foi para baixo, foi para cima e testou a região de máxima de novo e a 200 estava passando aqui. Então, pelo menos nesse momento foi a primeira tentativa falsa de rompimento da CLT. Voltou para essa região, as médias ainda sem tendência, pelo menos nenhum setup eu vejo aqui nessa região. Então, até aquele momento que era 11 horas da manhã, já tinha aberto a vista aqui, a vista lá fora, não tinha notícia relevante. O preço estava trabalhando dentro desse range aqui. E aí voltou e testou essa região nesse pavio, né, esse pavio forte. Respeitou esse pavio, tentativa de novo falsa de rompimento da LT e voltou. Voltou, testou a região de máxima, achei até que fosse respeitar. Houve rompimento na parte da tarde, mas sexta-feira, tarde, assim, o volume acaba caindo bastante, dá mais dólar. Por isso que houve o rompimento acabou sendo falso e ainda mais região 200 também. Então rompeu a máxima do dia, porém foi falso, voltou, doji, rejeição, rejeição, rejeição. Volume muito fraco, mas aí o preço acabou trabalhando nessa região da máxima do dia. Então, sinceramente, muito feio aqui a situação do dólar na sexta. A gente vê que teve a máxima aqui, região de mínima, o movimento ficou um pouco mais consolidado na região de máxima no fim do dia. As médias todas sem tendência e fechando ainda dentro da LT aqui, desse canal de alta. E aí, em relação ao índice, que foi onde eu fiz a operação, né? O Renko, infelizmente, lembrando, não vou conseguir olhar porque o arquivo venceu. E aí aqui, situação do gráfico oficial, lembrando que eu vou ter que olhar o contrato o atual, porque já tem divergência em relação a gap aqui, ó. Esse gap aqui pela série histórica, tem ele, né? E se eu olhar o contrato atual, não tem. Enfim, contrato atual, o que que nós tínhamos? Nós temos aqui um canal de baixa que tem lá desde o dia 28 de maio. E aí o movimento aqui na quinta-feira foi um volume muito fraco, variação baixíssima aqui nessa região. Então, quinta-feira trabalhou aqui. Horrível a situação. E aí eu tinha marcado essa LT aqui como possível outra região que poderia respeitar, né? E a 200 aqui é uma média muito importante. Enfim, sexta-feira abre com um gapzinho de baixa aqui. O primeiro candle foi de rejeição. Não vejo setup de VWAP, porque eu tenho que esperar a força compradora da VWAP. O primeiro candle foi o primeiro ainda a demonstrar. Já vou comprar nesse candle 2? Se eu comprar nesse candle 2, nem risco retorno eu tenho. Eu tô na cara de ajuste, fechamento de gap. Então, não vejo nada que a ser feito, as médias estavam sem tendências menores, o preço travou na região de ajuste e aí de repente cai. E caiu com vários candles consecutivos de baixa, só que a gente consegue ver que a queda não foi aquela queda assim absurda. Vários candles de baixa já indica que teve dificuldade para cair, porque normalmente quando tem uma tendência, tipo aqui, são poucos candles com uma variação maior. Então o movimento já caiu, renovou mínima de novo do Ibov nessa hora aqui, e aí aqui era a região da LT, né? E se eu for marcar o primeiro candle para baixo, pelo menos era quase próximo de 100%. Pensar em reversão nesse fundo aqui, compras, né? Pensar em compras aqui. Gatilho pelo 2 minutos nós não tivemos. Gatilho pelo 5 quando teve não tinha risco retorno para média de 9.
E aí fez um pullback na média 9. Nessa região aqui, pullback, essa venda, infelizmente já está longe da 20 e eu não estou procurando vendas no índice com esse mercado extremamente esticado, infelizmente. O que eu fiz nessa região? Fiz compra pelo Renko. Fiz compra pelo Renko por ter confluências aqui de possíveis travas. E aí o movimento tentou cair e a gente vê que nem renovou fundo. Daqui a pouco eu mostro o print para mostrar o que aconteceu sexta-feira. E aí o movimento não renovou fundo, então não vou fazer essas vendas, estava realmente indicando fraqueza. Gatilho pelo 2 minutos com possibilidade de compra de fraqueza da média de 9, até poderia ter, mas seria muito arriscado, tá? Essa região aqui, esse candle 66 talvez. E o movimento acabou indo, e aí me estopou antes, porque houve a troca de cor em relação ao Renko. Então eu comprei aqui, trocou a cor, tirei a minha operação, né? E aí, o movimento só foi mais um pouquinho para depois voltar e explodir. Fiquei indignada com esse movimento, mas acontece. Foi forte aqui, chegou na VWAP, passou por cima, houve cruzamento aqui, não tem um bom gatilho talvez de compra, né, de cruzamento de médias. E aí teve um movimento muito forte, do nada, foi fluxo, não era notícia basicamente. Fluxo bem forte, voltou forte, olha o candle, o tamanho do candle aqui, anulando essa força vendedora. E aí é importante ressaltar que quando houve essa subida, criou um fair value gap, houve um desbalanço muito forte, inclusive foi um motivo para depois haver a correção. E criou outro fair value gap enorme aqui também, tá? Outro aqui também, enfim, foi subindo, chegou nessa região de máxima, até algumas pessoas estavam compradas por alguns setups aí. E aí eu comentei, segura que aqui é região de liquidez, a 200, máxima do dia, região de liquidez. E o movimento foi. Só que a subida não tinha muito sentido, não tinha ações assim em peso subindo para manter o dia de alta hoje, nenhum cenário macro, um fundamento bom que invertesse a situação ruim que a bolsa infelizmente está. Então apenas um movimento de fluxo mesmo, de stop. E aí chegou na região daqui, da máxima de quinta-feira. Travou aqui nesse topo, pensar em reversão nesse topo aqui, gatilho pelo 2 até temos, tá? Mas lembrando, infelizmente vendas, eu não fico caçando vendas nesse cenário. Prefiro caçar operações de compra para correção. Mas se fosse pensar ali em reversão, se eu pegar a primeira pernada para cima, até tinha passado um pouco do 161. Que mais de confluência nós tínhamos? Tinha 0,5% de alta, tinha topo do dia anterior, que era uma região até perigosa porque duas possibilidades, né? Ou vai servir como barreira de escora de lotes, ou vai acabar servindo aqui como liquidez e o movimento pode acabar subindo mais. Mas enfim, o preço acabou realmente, criou uma reversão aqui. Eu ficaria de fora pelo cenário macro, né, que está caindo, mas se alguém chegou a fazer aqui, ok. Mas o cenário macro para mim importa muito. Fez um pullback bem agressivo em relação às médias. Pensar em compra aqui, eu não vejo compras. Tem que preencher alguns critérios muito importantes e estava em torno da média 200. Preencheu o primeiro fair value gap, que era esse aqui, e estava testando o segundo. Quebrou a média de 20, passou por baixo e fez pullback. Vou vender nesse 58? Vários motivos para não vender. Primeiro, o movimento estava andando de lado. Segundo, média de 200 na região. Então aqui, infelizmente, não é um gatilho de venda de cruzamento de médias, né? Então não faço nada. E aí o movimento ficou travado, estranho, descendo até talvez em canalzinho. E aí testou, pegou esse rompimento aqui, quer dizer, preencheu esse fair value gap que nós tínhamos. E depois foi em direção ao preenchimento dessa região, desse outro fair value gap. Não preencheu todo, mas já foi suficiente. E aqui nessa região, por mais que tenha esticado um pouco em relação à média 9, não é área de reversão agressiva. Nós não temos critérios. Então, basicamente, o preço foi buscar fair value gap. E aí, atravessou além do 61 de retração. Respeitou essa região de troca de polaridade aqui e voltou, mas as médias já estavam sem tendência. Um cenário que ainda, de novo, não teve tendência. Então, a gente vê com um cenário assim. Isso aqui não é tendência, tá? Não é tendência, infelizmente, está dentro dessa região desse canal macro. E aí a única operação que eu fiz foi por Renko, que acabei, infelizmente, tendo que estopar mesmo, porque trocou de cor para venda. Quando trocou para venda, não ia vender, porque está em fundo, está esticado, não vou vender. Teria estopado e eu não inverti para compra depois, tá? O cenário já ficou muito estranho, mas aí o movimento acabou explodindo. Possibilidade de gatilho até deu aqui uma possível fraqueza da média 9, não inverti a mão, porque o cenário tá parecendo até que o índice ia cair mais, sabe? Porque tinha acabado de renovar a mínima de novo. E aí vem o nosso colega Bruno Rodrigues durante o pregão falando, vai cair mais, vai cair mais. Aí como é que faz, né? Como é que faz para caçar a operação de compra aqui? O dólar, situação macro, o que nós temos? Mensal, né? Situação aqui, faltam mais uns 15 pregões aí mais ou menos. A gente está indo em situação, área ainda de reversão, né? Reversão não, resistência, não sei se é reversão ainda.
E resistência, teoria básica, é região de pressão vendedora, só que ao mesmo tempo também, se for ver por smart money, também é liquidez, né? Então, quem está vendido tende a colocar suas ordens de stops atrás dessas regiões aqui. Então, pode servir tanto como escora de loss, como liquidez também para rompimento. E, enfim, aqui no mensal a situação está bem complicada, relembrando que eu venho falando, né, que desde janeiro só tem candle positiva. Eu já não aguento mais, não é possível que vai ficar até o resto do ano assim. E se a gente for pegar outros exemplos de 6 meses praticamente subindo, a gente não tem uma boa, assim, um bom histórico de continuar assim nos próximos meses. Então, relembrando, esse período aqui, houve uma mini correção, aqui foram apenas 3 meses, aqui também, ó, depois houve uma mini correção, aqui foram 4 meses depois de correção, então 6 é difícil de acontecer. 6 é difícil. E aí, agora tá acontecendo, praticamente, 6 meses. Eu não sei se foi um recorde, tá? Não cheguei a ver ninguém comentando se foi ou não um recorde de 6 meses consecutivos de alta aí pra bolsa. Deixa eu ver se aqui se foi. Aqui também foram 6, então se o 7º mês fechar positivo, que no caso é o mês que vem, em julho, eu acho que vai ser uma questão de recorde, tá? Então a situação não está legal, dólar esse ano. Sobe, 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 disparou. Se a gente for ver aqui, tá fazendo talvez um fundo duplo. Esse fundo duplo, o rompimento está muito próximo, tá? Muito próximo aqui, ainda mais que faltam mais 15 pregões, o rompimento pode ser falso ainda, pode voltar para dentro dessa região para baixo. Mais um mês aqui o cenário, infelizmente, por médias, a gente vê que está quase chegando em região de sobrevenda, tá? Sobrevenda é uma coisa muito forte no mensal, que a última vez que chegou foi lá naquela época lá de pandemia, que toda vez que chegou aqui, se eu for mostrar, deixa eu mostrar aqui, essa região máxima, ó, houve uma mini correção. Toda essa região aqui não conseguia renovar a máxima. Foi uma resistência. O preço tentou depois cair em forma de canal. Tá acima da média 20, voltou a ficar acima dela de forma verdadeira depois de um bom tempo sem ficar acima dela, que no caso antes de 2020 que estava, né? Porque depois de 2020, toda vez que ficava acima era rompimento falso. E aí tá voltando a ficar acima dela. Isso aqui não é legal. Em relação a LT, né? Depende de como a pessoa marcou a LT, porque se a pessoa marcou em relação... Deixa eu puxar aqui e mudar de cor já. Depende do jeito que a pessoa marca. Se a pessoa marcou em relação a esses topinhos aqui, nós estamos na região agora de resistência. Agora, se a pessoa marcou, vamos supor, igual eu fiz, que nada realmente é 100% certo, né? Se a pessoa marcou mais assim, deixa eu puxar pra cá, já houve rompimento. Então, eu não posso falar assim, o canal foi rompido e agora tá confirmando a bandeira de alta. O canal, meu canal. Mas esse outro canal ainda não foi. Então, estamos nessa região da CLT e, por enquanto, apresentando uma sombrazinha, tentando respeitar aqui, tá? E aí eu tomaria cuidado em relação a isso. Em relação ao mensal, poucas coisas para se dizer, infelizmente tá uma situação, assim, caótica. Já o semanal, aqui tirando os estudos, a gente também tem mais uma sequência de semanas aí seguidas, de alta 4 semanas, só que a diferença é que essa última fechou já como um candle, que nos livros de price action se chama de estrela cadente, né? Ou martelo. Só que é um martelo ou estrela cadente que é positivo. Mas, de qualquer forma, ele indica que houve uma defesa vendedora bem interessante aqui. Isso é importante já de ressaltar. Em relação aqui a esse pivôzinho que nós tivemos, se eu marcar espelhamento desse fundo com esse topo, região de primeiro alvo já chegou. Já chegou em região de primeiro alvo. Nós temos aqui já pavio, né, de defesa, de resistência, região importante. Tá subindo de forma esticada, aí vamos aqui para a questão do movimento que está esticado. A média de 20 aqui do semanal está longe. O IFR sobrecomprado. Eu não vou ficar caçando compras no dólar, infelizmente. A última vez que chegou aqui teve uma correção bacana. Depois que chegou nesse fundo aqui também corrigiu, subiu. Então eu não vou ficar caçando, tá? Operação de compra. Infelizmente não dá. Pode ser uma situação atípica que eu esteja enfrentando, mas eu não vou ficar procurando operação de compra pelo intraday. Tem que tomar muito cuidado. E esse cenário aqui, eu sim, colocaria um glitter em cima. Atenção, atenção, atenção. Porque agora realmente fechou bonito o gráfico, quer dizer, o candle, né, semanal, junto com essa situação esticada aqui. Volume, por curiosidade, nós tivemos um volume bem forte, tá? Bem forte essa última semana, junto com a semana anterior. Então, semana anterior pode ter sido de exaustão. E essa semana que agora concluiu na sexta-feira pode ser de absorção, tá? Em relação à força de candles aqui. Volumes grandes, tá? Volumes grandes. Em relação aqui, acho que o semanal, só isso que eu tenho que ressaltar. E assim, se a gente for ver,
O movimento não para de subir e o último fundo foi aqui, fica mais visível no diário. E em relação à retração, tem muito espaço para corrigir, muito espaço para corrigir. Nós tivemos o preço chegando aqui em região de quase 5,45, muita coisa, tá? E lembrando que 5,50 tinha uma região de preço muito importante em relação às opções, tá? Apenas um comentário que eu acho que eu comentei durante a semana. Mas, enfim, aqui em relação ao diário agora, situação aqui, vamos ver pelo gráfico de marcação. Eu vou tirar isso aqui, eu vou deixar essa parte aqui de baixo, essa aqui eu vou tirar também. Essas linhas roxas aqui eu vou deixar porque tá marcando os fundos de teoria de Down. E vou tirar isso aqui. Tirar algumas coisas aqui que não me importa mais. Deixa eu ver esse caixote aqui. Esse caixote em relação ao semanal também vou tirar. Vou deixar essa marcação só aqui em cima mesmo, tá? E vou puxar esse caixote aqui pra cima, que eu acho que eu não tenho ali naquele tempo gráfico, pra mostrar que é uma região aqui importante que nós temos de resistência, que se o preço respeitar, a situação pode o quê? Fazer lateralidade. Então, se respeitar, por enquanto tá respeitando, pode acabar formando uma lateralidade futura. Então, aqui, região de possível resistência. Aqui, em relação às médias, se está longe da 20, se lá no semanal tá esticado, o diário também vai estar. Fechou em região de sobrecompra também, muito próximo aqui. E a situação aqui, se for marcar esse último espelhamento pivôzinho, já cravou todos os alvos. Nós tivemos um candle bem bacana de correção, mas sexta-feira acabou fazendo um doji. Enfim, situação aqui em área de resistência. Sempre lembrando isso, em área de resistência aqui, muito forte essa pressão vendedora. Em relação aos 60 minutos, a gente vê que o canal de Keltner aqui segurou bastante. É difícil de criar tendência em relação a Keltner, né? O movimento pode até subir, mas vai subir com dificuldade. E aí a gente vê que estava formando aqui uma deriva. Fez um rompimento que eu até comentei que poderia ser exaustão na deriva. Infelizmente acabou não sendo. Respeitou a SLT superior. E além da SLT tinha o rompimento do ano, né? Importante aqui. Respeitou como suporte. Travou. O movimento foi lá em cima. Chegou na região de segundo Keltner aqui no 60. Não conseguiu ir além disso. Voltou. Média 20 muito longe da 200. E aí agora está trabalhando nessa região aqui. E aí a gente consegue ver que tem algumas pressões aqui nessa região. Pressão de venda e pressão de compra. O preço está trabalhando nessa região e aí eu vou ter que marcar aqui, eu já tenho, eu acho. Inclusive essas regiões marcadas, que é esse caixote fúcsia. Recomendo que vocês tenham marcado esse caixote fúcsia. SLT aqui eu vou até tirar já, porque meio que tá tentando romper, tá estranho. SLT superior também eu vou tirar. O preço parece que vai trabalhar dentro dessa possível lateralidade aqui. Se romper, nós temos agora esse caixote aqui embaixo, junto com essa possível LT aqui. Mas vamos ver, né? Vamos ver se chega lá, porque tá um pouco complicada que é a área onde que o preço está no momento. Porque tá trabalhando dentro de lateralidade, possivelmente, que a média de 20, inclusive, está flat. E jeito como chega em Keltner, às vezes deixa o preço trabalhando assim, de forma lateral. Então, pressão aqui, pressão aqui. O dólar pode trabalhar dentro dessas regiões, tá? E é uma região com uma variação, vamos ver, de pontos, de 100 pontos. Eu acho pouco. Acho bacana se pelo menos testar a amplitude total, né? Como foi aqui, eu acho que na quarta-feira. Mas como aqui, por exemplo, sexta-feira trabalhando um pouquinho dentro dessa região, aí já é ruim. Sexta-feira já trabalhou 40 pontos, já é muito ruim esses casos, tá? Então marquem aí na região de vocês, essa região de suporte, fúcsia que eu tenho, essa região de resistência aqui. E embaixo daqui, esse caixote enorme que eu tenho, é porque nós temos uma região que foi rompida. Aqui essa máxima foi rompida aqui e está servindo como troca de polaridade. É uma região de pressão muito, muito forte. Voltando aqui para o 60, em relação ao VWAP mensal, vamos lembrar que o VWAP mensal do mês anterior está lá embaixo. Não acho que ao longo desse mês deve chegar, porque para isso tem que cair uns 250 pontos, não acho. Mas ainda vai ser algo muito, assim, um fator determinante. A gente vê que a VWAP mensal ao longo do tempo ela vai sendo testada. E do mês passado não foi testada nos últimos dias. A VWAP do mês atual também está trabalhando um pouco longe do preço. Isso aqui é relevante. Uma distância de 50 pontos. Então eu teria atenção a isso, principalmente nos últimos dias, tá? Do mês. Aqui em relação a 15 minutos. Olha como é que o cenário está bem feio. Por isso que aí fica super importante marcar essas regiões, esses caixotes aqui. Porque o preço está trabalhando dentro delas. 5 minutos nem se fale. E aí, em relação a gap amanhã, o gap, se abrir em torno da média 200, o mercado vai estar lateral.
E eu tenho que esperar o preço, assim, estar em localidades interessantes. No caso, o meio de gráfico aqui é legal para gráfico para análise técnica? Não é. Então, as regiões interessantes para pensar em algo são as extremidades. Meio de gráfico não dá. E aí a alternativa seria talvez Renko, tá? Porque análise técnica operar nesse meio aqui não rola de jeito nenhum com essas médias sem tendência. Então, focar nas extremidades superior, inferior. Basicamente, eu acho que só isso do dólar. Agora, em relação ao índice, que é o foco mesmo. Aqui o mensal do Ibov. Vamos ver aqui. Prefiro até também mostrar o mensal do futuro. O que está acontecendo? Mensal do índice futuro. Nada, assim, absurdo, né? Essa correção, esse pânico todo que estão criando. Não é um movimento tão tenso como, por exemplo, aconteceu em 2021, que eu estava aqui já operando. Aquela queda foi muito forte. Aqui em 2020 eu ainda não estava acompanhando o mercado, mas por causa da pandemia também foi muito forte. Então estão criando um pânico muito tenso, mas é uma correção que ainda está tudo sob controle. Ainda mais que a região que agora está no momento é uma região de apenas de troca de polaridade. Então chegou num ponto estratégico, graficamente. É uma região de troca de polaridade, uma região importante. E nós tivemos aqui um Fair Value Gap criado, né? Nessa barra do mês 11. E aí essa região está sendo testada. Então é uma correção normal. O que nós temos que ressaltar aqui? Em relação a essa pernada de alta, nós chegamos agora na região de primeiro nível de retração. Possível confluência também. Em relação a essa última pernada aqui, nós estamos no terceiro nível de retração. Confluência também. Se for ver em relação às ondas de Elliott, nós temos aqui onda 1, 2, 3, 4, a 5 deve acontecer ainda. Ah, mas a onda 4 não pode invadir o topo do não sei o que da onda 1, umas coisinhas que Elliott fala. Só que eu acho que são muito, assim, regras muito sistemáticas, muito exageradas, que infelizmente nem sempre o mercado acontece nessa perfeição. Então, por enquanto, ainda é onda 4, não rompeu nem esse fundo aqui para quebrar essa última tendência de alta, correção normal e tá tudo bem, tranquilo. O Ibov aqui já tem uma situação um pouco diferente, a gente vê aqui. Vamos comparar, olha o índice futuro, olha o Ibov, é questão de gap, né? Normal acontecer. Se eu marcar dessa última pernada, o Ibov já pegou, mas está na região ainda de terceiro nível. Então, ok, aqui também, primeiro nível, então tudo tranquilo. Fair Value Gap, aqui, o Ibov está mais próximo de preencher? Está. Está mais próximo de preencher, falta um pouquinho. Não é que necessariamente todo o Fair Value Gap tem que ser preenchido, não tem isso, tá? Mas que testado é interessante que seja, pelo menos. Aqui a região também pelo Ibov é de troca de polaridade, de pressão aqui no caso compradora. E aí voltando para o índice futuro aqui, pelo menos o mensal, isso que eu tinha que ressaltar, e aí nós vamos para o semanal. O semanal aqui a gente vê que a situação está respeitando esse canal de baixa, está respeitando tranquilamente o canal de baixa aqui. E aí vem a confluência também da LT inferior. O Ibov também está fazendo isso, o Ibov pelo menos já não fez, aqui infelizmente houve um rompimento nessa semana, tá? Mas pode ser um rompimento falso, ainda mais que caiu aqui 4 semanas seguidas. Quantas vezes a gente teve isso aqui em relação a quedas? Aqui foram 2, aqui foram 3, 4, depois correção. 3, 4, 5, correção. 3 aqui, depois correção. Aqui durante a pandemia foi uma situação bem atípica, mas mesmo assim lá, 1, 2, 3, 4, 5, correção. Então, tomaria cuidado em relação a isso, porque o Ibov vem essa possibilidade de rompimento falso, talvez. E aí, voltando para o índice futuro aqui, a gente tem um candle, né, que ele eu acho que é um martelo invertido, ou tanto faz, martelo apontado para baixo, só que ele é de cor positiva. E aí ele indica que o que aqui? Que infelizmente houve pressão vendedora nesse candle, só que ele ainda fechou de cor positiva. Já foi muito importante, pelo menos, o índice futuro fechar positivo. O Ibov não teve isso. O Ibov foi mais um candle de rejeição aqui nesse fundo. Em relação ao volume financeiro, a gente teve volume financeiro bem interessante nessas últimas 2 semanas. O Ibov, eu já não vejo isso. Tá um volume decrescente, mas tudo bem. Em relação aqui, voltando para cá, então eu vejo confluências aqui para possíveis travas, mas tá difícil. O movimento no intraday tá caindo e caindo e caindo. O movimento comprador ainda não deu nenhuma confiança. Tem confluência para travar? Tem, mas ainda sem sinal de um milagre vai acontecer e vai começar uma correção. Sem sinal. O diário aqui, a situação, a gente já vê que isso aqui é importante. Olha como que
o movimento fez um pivôzinho, né? Fica até interessante eu mostrar por médias móveis. Olha aqui o cenário. É um pivô em relação à média de 9, tentando aqui testar ela, e é normal que ela venha reagir, só que a reação dela, como que ela vai reagir de forma perfeita longe da 20? E aí a gente teve um cenário aqui, um cenário pela rolagem de contrato, que foi lá, buscou a 20. Isso aqui é a reação normal da 20, só que a gente vê que mal rompeu o fundo, se a gente for olhar o movimento do índice futuro, tá? Não rompeu o fundo aqui. E tá fazendo esse candle indicando talvez até fraqueza em relação à média de 9. Só que se eu for mostrar o Ibov, pela questão de gap, de rolagem de contrato, o cenário já é totalmente diferente. O cenário aqui já indica aqui uma deriva. E o LS praticamente está em região de ativação. E o cenário aqui é um doji formado na sexta-feira e derivando. Então, por mais que esteja renovando o fundo, não tá aquela renovação maravilhosa. Fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui. Quer dizer, a máxima, né? Fundo aqui, aqui, aqui. Então, deriva. Não é um cenário, uma figura legal para essa situação. Então, tem esse contexto aqui. E se está respeitando a LT, e nós chegamos na região da LT de novo na sexta, pode ser que agora busque essa região da LT superior. Então, a gente possa ter um movimento de correçãozinha para segunda-feira, pelo menos. O índice futuro aqui tem essa divergência por causa da rolagem de contrato, mas de qualquer forma, essa divergência também está bonita. Essa divergência aqui mostra que o fundo talvez está começando a indicar trava, tá? Talvez até falha da média de 9. Em relação aqui ao diário, média de 20, então vendo aqui apenas o pullback normal, tá? Média de 20 está cruzando a média de 200, infelizmente. A área aqui no semanal, até esqueci de mostrar, deixa eu mostrar o mensal antes. Ai, que moto barulhenta, sorry. O mensal tá chegando na média de 20, tá tudo bem, o cenário aqui. O semanal, nós já vemos aqui que chegou a tocar em sobrevenda a semana retrasada, tá? E essa semana a gente já vê que já começou a indicação de uma correção. Tá difícil, mas tá tentando corrigir. O Ibov ainda está sobrevendido. Então eu daria atenção a isso aqui, ó, do Ibov, sobrevenda. Última vez que chegou em sobrevenda, não preciso nem comentar, que foi o fundo lá em março do ano passado, região que rompeu 100 mil pontos. Então tomaria cuidado em relação a isso. Respeita, e respeita muito. E aí nós temos esse cenário aqui. O diário até saiu da região de sobrevenda, pelo menos o índice futuro. Já o Ibov está na região de sobrevenda. Eu confio mais no Ibov porque o Ibov não tem esses gaps de rolagem de contrato. Então está esticado. Olha a distância da 20. Eu tomaria mais atenção em relação a esse movimento, tá? Do Ibov. 60 minutos aqui, pelo índice futuro, está esticado não, travado. Pode ser um cenário aqui de possível alargamento, tá? Já o Ibov, 60 minutos, não é uma deriva. E aí que temos que tomar cuidado. Por essa questão de divergência de contratos, é normal que o movimento fique estranho. Então, o que eu faço? Já que eu opero intraday, eu não opero Ibov, né? Não tem como operar Ibov, a gente opera o futuro. Eu abro o contrato atual e aí eu vejo que no contrato atual realmente está respeitando a figura do Ibov. E é por isso que eu tenho que deixar marcado esse canal aqui de baixo. Tá? Importante que vocês olhem o canal de baixo em caso de dúvida. Canal de Keltner, 60 minutos, a gente vê que está tentando, né, segurar. É a fronteira. É a fronteira aqui do movimento. Infelizmente, passar de forma esticada é muito difícil. Pode tentar cair, mas não vai conseguir de uma vez. Vai ficar assim, arrastando, arrastando, arrastando. É difícil esse movimento para passar. Então, tomaria cuidado em relação a isso. Outra região importante que nós temos aqui, infelizmente, além do canal, é essa região de máxima aqui que vai coincidir com a média de 200. Vou até, inclusive, marcar aqui esse caixote que nós temos a média de 200, caso o preço for subir, né? Tentar romper aqui o canal. Nós temos essa média de 200 e também essa região desse topo aqui no contrato atual, que vai coincidir com a região do Ibov aqui também, ó. Do Ibov, essa máxima aqui, importante. Ainda ressaltando, sem sinal de correção, infelizmente. E a VWAP do mês anterior também está muito longe, tá? A VWAP do mês anterior está lá em cima aqui, muitos pontos de distância, quase 6 mil pontos. A VWAP do mês atual, aí vai dar uma divergência, porque nós tivemos rolagem de contrato. Então, deixa eu ativar o Ctrl+J e Ctrl+K. Vai estar longe, tá? Está longe também. E aí, os últimos dias do pregão de junho tá aí na cara, praticamente. Eu tomaria cuidado em relação a essa VWAP aqui. Por favor, não considere essa VWAP
que tem, né, da série histórica, porque essa rolagem de contrato deixa ela estranha. Então, no caso, ela está mais distante, ela está lá em cima, tá? Aqui a VWAP mensal, por isso que fica estranho, porque o contrato, o quê, né, começou em quarta-feira. Então, a VWAP está começando a contar de quarta. Não tem um cálculo aqui correto. Então, em relação aos 5 minutos da manhã, possíveis gaps que nós podemos ter de gap aqui. O que é essa região preta que eu tenho marcada? Bem confusa. É por causa... Deixa eu desativar aqui. Por causa da ativação dos splits ali, que deu esse movimento estranho. Deixa eu atualizar. Isso aqui é um movimento da série histórica sem o Ctrl+J, Ctrl+K ativado. Alargamento aqui, tá? Esse caixote preto eu vou tirar. Esse caixote preto lá em cima eu vou deixar, porque é a nossa região de máxima. E esse aqui de baixo também eu vou deixar. O movimento aqui, agora olhando o contrato atual, está trabalhando no meio dessa média de 200. Gap aqui é a mesma coisa que o dólar. Se abrir no meio aqui, o que nós temos? Nós estamos trabalhando no meio do canal de baixa. Tomar muito cuidado, porque o volume está muito baixo desde o fim de quarta-feira. Quinta-feira está horrível, sexta-feira também foi travado. Então pode ficar travado amanhã. E se houver um rompimento, cuidado. Região de teste, né? Uma região importante, são essas possíveis áreas aqui. Se ficar caindo, lembrando, eu não vou ficar procurando operação de venda, porque está esticado em tempos gráficos maiores aqui o índice, tá bom? Então, tenham marcado aqui essas regiões que eu tenho de linha, tá? E aí, também, deixa eu ver se eu devo considerar, marquem essa também, pode servir como meio. O meio do gráfico, basicamente, é a média de 200. Trabalhar em torno dela aqui vai ser complicado. Então, eu estou sem expectativas para abertura de amanhã, tá? Porque os dois estão numa situação muito parecida, região de média 200, travado. E a situação dessa semana? Essa semana tem coisa importante para acontecer, principalmente aqui no Brasil. Quarta-feira, vamos lá. Segunda-feira, amanhã, sem coisas relevantes, vai ser uma segunda... Opa, tô vendo domingo, gente, tô doida. Segunda-feira aqui, alguns feriados, nada importante. Boletim Focus, alguns discursos, mas nada tão assim relevante. Terça-feira, temos notícia importante na zona do euro de madrugada. E aí depois tem vendas no varejo, núcleo de vendas no varejo, 9h30. Pode fazer um movimentozinho ali, importante, mas não nada de criar tanta volatilidade. 10h15, notícia importante. Depois nós temos alguns discursos aqui que podem ou não movimentar na parte da tarde, mas o foco vai ser 9h30, 10h15, mas não são notícias de grande impacto. Quarta-feira, notícias na zona do euro. Aí vem aqui na parte da manhã, 9h30. Peraí, deixa eu ver. Feriado, tá? Estados Unidos. Então, quarta-feira, logo no dia da decisão da taxa de juros aqui, é feriado lá nos Estados Unidos. Então, tende a não ter tanto volume em relação ao estrangeiro, tá? E aí, de notícia, então, nos Estados Unidos nós não temos, mas o foco vai girar em torno do final do dia, a decisão da taxa de juros aqui. E vai ser importante. Principalmente, o foco tá sendo assim, será que vai ser unânime a decisão? Porque da última vez não foi. E estão esperando manutenção, tá? Acho que vai vir manutenção. Mas a questão vai ser unânime ou não vai ser de novo. Quinta-feira o feriado volta, então a gente vai ter que tomar cuidado com o volume gringo já volta. E o relatório do dia anterior aqui vai ser muito importante para o volume do dia seguinte. De como que foi a decisão da taxa de juros. Na quinta-feira tem algumas notícias aqui na zona do euro, mas depois nos Estados Unidos tem algumas 9h30 que não é de movimentar. Pode ser que movimente, mas não é de movimentar. O padrão não é de movimentar, de causar grandes volatilidades. É igual essa dessa semana que nós tivemos o IPC. E depois, sexta-feira, aqui... PMI. Importante, 10h45 e 11 horas. Importante. Mas o foco da semana realmente vai ser quarta-feira, Brasil, decisão da taxa de juros e ainda por cima feriado nos Estados Unidos. Olhando a situação lá fora, a gente não está acompanhando, tá? O cenário interno está muito complicado, os índices lá fora estão renovando máxima, olha o S&P na região de máxima aqui de novo. Já o Dow Jones já é uma coisa para se atentar, porque o Dow Jones não está fazendo esse movimento. Isso aqui já começa um alerta, cuidado, porque talvez esse S&P vai parar a qualquer momento, porque ele está sendo puxado pelo setor de tecnologia. O setor de tecnologia não para de romper máxima. O DXY, que é o dólar, né, respeitou a SLT. Respeitou a SLT aqui. Nós tivemos notícia no meio da semana que acabou deixando o preço acima dela de novo. O nosso EWZ, deixa eu carregar aqui, fez o rompimento do canal, infelizmente, mas por questão de rolar de contrato, dá esses movimentos estranhos aqui mesmo.
Só que de qualquer modo é uma região pra gente de atenção, porque aqui é uma região de suporte, tá? Uma região de possível suporte e uma LT. Essa LT passando aqui, apenas para relembrar, é uma mega LT que eu já cheguei a falar sobre ela há um tempão atrás, acho que no ano passado, quando testou ela de novo. Foi ano passado, em maio do ano passado. E respeitou no maio do ano passado. E nós estamos na cara dela de novo. E nós já temos aí praticamente 6 meses de queda consecutiva. Então atenção nessa região, região de possível suporte. Em relação aqui ao minério de ferro, ok, tá parado. O petróleo, importante, tá voltando a subir. Em meio do ano geralmente acontece isso porque é verão nos Estados Unidos, né? Hemisfério norte praticamente. Férias, né? E aí movimenta bastante. O petróleo, a demanda por petróleo tende a aumentar, então o preço tende geralmente a subir. Então a gente está vendo um movimento de alta que tende a favorecer petrolíferas, por exemplo, Petrobras. Mas não é uma regra que quando está subindo lá fora vai subir aqui. Não tem que olhar outras coisas. O VIX chegou a ficar positivo sexta-feira, mas ok, uma região de calmaria. E eu tomaria muito cuidado porque essa calmaria demais, já falei, é estranho. Os juros americanos tentando romper esse LT aqui. Isso é importante, que bom que esteja rompendo, né? Estão precificando aqui uma queda então para 10 anos, para 30, para outros anos também. Importante porque a gente, se estiver caindo lá fora, a gente pode ver um cenário melhor aqui para talvez correção para alta, tá? E aí, em relação aqui a algumas coisas que eu tenho que ressaltar, essas próximas 2 semanas que eu acabei vendo esses dados aqui, geralmente, historicamente, o S&P, ele tem uma das piores performances, tá? Nessas próximas 2 semanas. Aí vem, consequentemente, o que eu falei, que esse topo aqui tá muito estranho. E aí, se a gente for ver, a gente tá na semana aqui, e a gente tem um retorno um pouco ruim, tá? Nessas 2 próximas semanas. Que aí, juntando uma média, dá em torno aí de 0,88, tá? De queda que a gente pode ter no S&P. Se tiver caindo lá, é muito difícil do índice performar muito bem nosso, tá? Então, tomar cuidado se o S&P lá fora estiver caindo, porque, historicamente, essas próximas 2 semanas tende a ser até ruim, tá? Outra coisa até interessante que eu até falei, eu acho que na semana passada, teoria de Down. Teoria de Down, ele fala como que o índice, o S&P, ele tem que ser confirmado pelo setor de transporte, né, do Dow Jones. E aí a gente vê que está tendo uma divergência. O Dow Jones, a parte de transporte está caindo, o setor de transporte, e o S&P está subindo. E aí, historicamente, esse Twitter aqui, né, dessa pessoa, fez um estudo, né, se realmente essa teoria ela é muito importante. E tá? Vamos começar aqui, vou colocar a tradução para quem não entende a situação. Vamos lá para 2020. 2020 a gente sabe que aconteceu a situação da pandemia, né? E aí a gente viu que o S&P atingiu o seu pico aqui em 2015. E depois caiu praticamente a metade nos 2 anos seguintes, então 2020, 2021. E esse pico, ele só foi excedido, né, 11 anos depois. Mas meses antes tinha um sinal de que alguns problemas iriam acontecer. Além do fato de estar super esticado esse pico antes da pandemia, tinha a questão dos transportes, né? Se a gente for comparar os transportes aqui, que é essa linha laranja, o pico do S&P estava aqui, mas os transportes já estavam caindo aqui. Já estava caindo. Ou seja, algo de errado não estava certo. Enquanto que antes, né, acompanhava sempre junto, ó, 94, ia subindo tudo junto. Pelo menos o transporte aqui teve um pico muito forte em 98, aí depois os dois caíam juntos, os dois subiam, aí um começou a cair e o outro continuou subindo. E aí teve essa divergência e depois voltava ao normal. E aí a gente via que, por exemplo, o mercado ficou... o S&P voltou, né, a correlação, os dois criaram um fundo aqui, os dois começaram a corrigir, cair, subir. Aí agora nós temos a situação que o índice já está subindo demais, o S&P, e o do transporte já está começando a travar. E aí, em relação a que aconteceu em 73, né, que a gente vê que houve um padrão semelhante em janeiro de 73, então foi nessa região aqui, que a gente vê que na linha vermelha, que é o... Deixa eu carregar aqui. A linha vermelha, que é o S&P, a gente teve um pico no S&P, depois caiu muito, só que meses antes... o setor de transporte já estava caindo, tá? Então, uma correlação muito importante. A gente vê que outros momentos, o movimento sempre acompanhou. Queda, alta,
Travou, travou. Alta, alta. Aí um continua subindo, o outro já caiu. Aí os dois se encontraram aqui. Caiu, caiu. Subiu, subiu. Caiu, caiu. Subiu, subiu. Subiu, subiu. Subiu. Ficou aqui. Então, importante isso aqui. E aí a gente tem o cenário atual, que nós estamos vendo essa linha fúcsia ali, é o índice, né, o S&P. E o laranja é transportes, que já está começando a não conseguir renovar mais máximas, tá? Então, achei interessante isso aqui, mostrando, comparando, né? A importância desse dado aqui, que realmente o que Dow disse muito tempo atrás é muito importante. E será que vai acontecer esse padrão de novo? Nós estamos diante de um padrão tão forte. E detalhe, quando esse padrão aconteceu, né, historicamente, foram quedas muito fortes. Aconteceu na pandemia, a gente viu, caiu demais. E aconteceu também aqui em 73, e eu não sei se teve mais outra época, pelo menos eu não cheguei a ler aqui tudo, que aconteceu outra assim, tá? Então, tomar cuidado em relação a isso. Eu sou a pessimista. Eu acho que eu sou a realista. Então, o cenário tá um pouco complicado. Agora, tá? Já começou aqui a live do Vlad, 8 horas, recomendo que vocês vejam. Que aí ele junta alguns dados importantes, principalmente esses dados aqui, por exemplo, o ciclo presidencial, como que o índice, o Ibov, reagiu em outros anos do ciclo presidencial. Por exemplo, ele vai talvez até citar que o momento do fundo, que era para ter acontecido em maio, não aconteceu, nós estamos continuando caindo, isso não é normal. Mas enfim, ele vai mostrar alguns dados importantes, quando cai em maio, tende a cair também em junho. Ele vai mostrando a questão de quantas ações, porcentagem de ações que estão abaixo da média de 20, etc. Então, ciclos também de possíveis fundos, tá? Possíveis topos. Recomendo que vocês vejam. Muita coisa que ele fala complementa o que eu falo, então eu acho muito importante. Então acho que era só isso que eu tinha que falar para essa semana. Bora ver como que vai ser. Espero que seja bom, né? Tomara que sim.